Vamos fazer agora a análise da luta, qual a principal da noite. Tony Ferguson vai enfrentar o Charles Oliveira, o Charlinho do Bronx. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e senta o dedo no like aí. Se você gostar ou não do vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Capitão Carisma, luta bem aguardada. Acho que eu mesmo estou mais ansioso por essa luta do que a luta principal. O Barbie não. O Barbie está igualmente ansioso pelas duas lutas. Tony Ferguson vem de derrota para Justin Gaethje. Lutou aí em maio de 2020. Nossa, parecia que teria bem mais tempo. Bem menos tempo essa luta. Foi em maio agora. Perdeu para o Justin Gaethje. Uma lutaça, uma performance absurda aí do Justin Gaethje. E o Charlinho tá vindo aí invicto. Desde junho de 2018, Barbie. Venceu o Clay Guida, Christos Diagios, venceu o Jim Miller, todo mundo. E agora vai estar enfrentando aí o Tony Ferguson. O que a gente pode estar esperando, Barbie, do Charlinho? O que você viu de evolução nele? E como é que você enxerga aí o encaixe das ferramentas do Charlinho para enfrentar o Tony Ferguson? Santo Cristo, essa luta é um pecado que essa luta não tenha 5 rounds. Eu falo para vocês, meus senhores, meus soldados, toda luta envolvendo um top 5 deveria ter 5 rounds, porque esses caras estão perto de uma disputa de cinturão, eles precisam se preparar para isso. Essa luta não ter 5 rounds, e tipo assim, pensem comigo, se essa luta estivesse em qualquer card que não fosse numerado, ela teria 5 rounds, porque ela seria a luta principal. Sem dúvida. Então, é só uma questão de, é uma questão de conveniência. Convenientemente, ela não é a luta principal, por isso ela não tem 5 rounds. Isso é estúpido, cara. Essa lógica é estúpida. Eu me sinto roubado, porque se essa luta terminar por decisão, eu vou estar pensando assim, eu queria que ela tivesse mais 2 rounds. Não é possível. Tipo assim, o Charles melhorou muito. Demais. E ele sempre foi bom. Isso aqui que é a coisa mais maluca de todas, sabe? Porque mesmo quando ele era ruim, ruim assim, né? Aquelas vezes que a gente via ele sendo finalizado por caras como Ricardo Lamas, Anthony Pettis, quando ele foi nocauteado pelo Paul Felder, no que foi uma performance tipo assim. Ele lutou por 1 round e meio e depois desistiu da luta, literalmente. Ele bateu quando o Paul Felder estava por cima dele na guarda. E do nada parece que ele se achou melhor como lutador. Ele na trocação sempre teve um estilo de maximizar a altura e a envergadura dele. Então, tipo assim, ele não vai ter essa base que você vê os caras no boxe usando, ou você vê os caras em karatê usando, que é uma base mais ampla, mais própria para você entrar e sair da distância de forma veloz. Ele vai ter uma base que é para o adversário ter dificuldade para acertar ele, mas ao mesmo tempo que ele tenha a envergadura para poder acertar o adversário quando ele quiser. Então, as pernas dele vão estar muito próximas, o corpo dele vai estar ereto e a guarda vai estar alta. Essa é a base tradicional que o Charlinhos usa. E, tipo assim, ele é um cara que se vale muito de golpes retos. Como o Muay Thai dele melhorou muito, o boxe dele também melhorou. Ele tem ganchos de esquerda muito bons, os jabs dele são muito bons, ele trabalha boas cotoveladas, ele tá trabalhando bons chutes frontais e chutes baixos também. E, tipo assim, a melhora dele, eu acho que a luta mais legal para você ver a melhora dele é contra o Nick Lentz. Porque, sim, o Nick Lentz sempre foi... eu não quero dizer a palavra explícito, mas sempre foi o cara a perder pro Charles, porque o jogo não casava, de jeito nenhum, nunca casou. Só que aí chegou na terceira luta e o Charles dominou de ponta a ponta, mesmo em pé, causou muito dano em pé. E aí você vê como é que ele tá mais confortável nesse tipo de luta. O nocaute dele em cima do Jared Gordon também foi um nocaute criado a partir de um contragolpe quando ele pegou o ritmo do adversário em coisa de 1 minuto de luta só, sabe? E, por exemplo, a luta dele contra o David Teymur, que eu acho que é uma das lutas que mais se destaca nessa sequência, foi quando ele pegou um trocador superior tecnicamente e venceu a luta na trocação mesmo. Claro que ele venceu por finalização depois, mas só que ele já estava levando a melhor em pé, com cotoveladas, com chutes frontais, contra um lutador de altíssimo nível. Ele tá vindo aí de vitória em cima do Kevin Lee, e essa luta eu tava até discutindo mais recentemente, que essa luta ficou no imaginário popular como uma dominação de ponta a ponta por parte do Charles, e ela realmente foi, mas eu também acho que ela mostrou alguns defeitos do Charles que ele sempre teve, e que eu tenho a impressão que nunca serão corrigidos, que é principalmente assim, quando ele começou a apanhar, ele não parou de apanhar, sabe? E
É estranho dizer isso, mas se vocês reassistirem a luta, eu acho que vocês vão identificar esses momentos. Porque, claro, o que a gente lembra é, quando a luta estava em pé, ele tinha fundamentos melhores de boxe, tinha um controle melhor da distância, estava acertando os melhores golpes. Quando a luta foi pro chão, ele estava raspando o adversário sem parar. E, tipo assim, essa é uma coisa a respeito do Charlinhos, que beleza, ele pode não ser um cara que vai tirar chaves de braço o tempo todo quando a luta vai pro chão, mas os ataques dele na perna do oponente, as transições dele via omoplata, servem para que ele não seja atingido por ground and pound, ao mesmo tempo deixa o adversário extremamente desconfortável de ficar mesmo por cima na guarda dele, e muitas vezes que ele consegue ficar por cima e trabalhar as próprias finalizações. Ele também é um cara que pega muitas finalizações a partir do headlock frontal, né? Que aí vem as guilhotinas, vem os darces, vem os anacondas, que são finalizações que ele faz muitíssimo bem. Ele prioriza a anaconda em relação ao darce. Tem uma diferença mínima aí, mas é só uma questão de estilo. É legal dizer isso porque o Ferguson também faz esse tipo de coisa, só que ele prioriza o darce. Mas aí, enfim, a luta estava sendo dominada pelo Charles, e aí se você vê nos 30 segundos finais do segundo round, o Charles do nada começou a tomar uma sequência sem resposta de ground and pound. Começou o terceiro round, ele estava tomando bordoadas em pé também, até que o Kevin Lee entrou numa queda e foi finalizado por uma guilhotina, que é aquela guilhotina mais palma com palma, que você não precisa necessariamente travar o corpo do adversário na guarda, porque a pressão está sendo feita pelo seu braço e não pela alavanca. E tipo assim, claro que foi uma finalização fantástica, mas só que o Charlinhos começou a tomar um atraso muito súbito em uma luta que ele estava dominando tranquilamente, e eu acho que isso precisa ser ressaltado, porque ele está indo para tranquilamente a luta de maior nível que ele já pegou na carreira dele. Assim, a carreira dele sempre foi muito inconstante, ele notoriamente entrou lesionado em muitas lutas, Cub Swanson, ele entrou lesionado, eu tenho informações meio internas aí, de que o cara se lesionou e ele entrou para entregar a luta se a primeira queda não funcionasse. Era literalmente isso. Se ele não conseguisse aproveitar a primeira chance que ele tivesse na luta no chão, ele ia entregar porque o joelho dele não existia. Contra o Max Holloway, ele entrou lesionado, perdeu por nocaute técnico depois de machucar o pescoço, ou depois de ressaltar a lesão que já estava lá, e contra o Anthony Pettis e o Ricardo Lamas, ele mostrou que, assim, cortar peso para a categoria dos pesos penas estava criando muitos problemas para ele. Ele se desespera quando o jogo de chão dele não tá dando muito certo e acaba se abrindo demais. Esse sempre foi um problema do Charlinhos no chão, que é de tipo assim, ele ataca muito bem, mas só que quando o adversário tem a calma e a paciência para se livrar dos ataques, ele também cede muito, sabe? Então ele toma ground and pound, ele toma finalizações que você fica até meio pasmo, que a impressão que dá é sempre que no jogo de chão não existe muito essa coisa de queixo fraco, né? Por isso, muitas vezes eu já falei que o Charlinhos, inicialmente, ele tinha uma característica de ser o Wolverine do Jiu-Jitsu. Um cara que é o melhor finalizador da história do UFC, mas ao mesmo tempo ele podia ser finalizado por caras de forma muito inesperada. Falando mais a respeito dessa melhora dele, eu acho que ele tá com tudo mesmo, ele tá sendo um lutador de pressão, um lutador que prefere dominar o centro do octógono, que prefere utilizar os jabs, colocar o oponente contra a grade e forçar o oponente a ter que encurtar a distância para conseguir alguma coisa. E aí, no que ele força o oponente a ter que encurtar a distância, se ele vê que uma queda tá vindo, ele pode ir para guilhotinas, ele pode ir para os anacondas, e se ele vê que o cara tá tentando encurtar para tentar golpes, aí ele pode ir para o clinch para trabalhar com joelhadas, uma coisa que ele está fazendo muito bem. Ele pode ir para ganchos de esquerda, ele pode ir para cotoveladas. E se o adversário se contenta em ficar na distância, aí que ele vai ficar trabalhando os jabs, os chutes frontais, até que o oponente é forçado a reagir. Então, ele está muito melhor na trocação e ele está muito bom no chão, como ele sempre foi, sabe? Ele também sempre teve boas quedas, um lado do jogo dele que eu acho subestimado, mas, tipo assim, em geral, quando ele não consegue a queda, ele consegue um jeito de puxar o oponente pro chão, mesmo que seja para a guarda, e raspar. São posições que ele faz muito bem. Você vai ver que quando ele tá com o oponente na guarda dele, ele vai constantemente tentar omoplatas, ele vai constantemente tentar atacar a perna do adversário, ele vai constantemente tentar inserir os ganchos para fazer a guarda borboleta. São coisas muito normais de se ver no jogo do Charles no chão, que é de mais alto nível que você vai ver no UFC hoje. Enfim, ele se transformou num lutador extremamente completo
de uma forma muito súbita, sabe? Ele estava perdendo uma luta a cada duas, e aí do nada ele emparelhou uma sequência gigantesca aí no evento. Eu acho que a indignação dele a respeito de ser maltratado pelo UFC era meio sem pé nem cabeça, porque se você pegar efetivamente quem ele bateu, você vai ver que desses 7 nomes, só um deles estava ranqueado dentro do top 15 do evento. Então essa questão de eu tenho 7 vitórias e todas por finalização ou nocaute, eu mereço disputar o cinturão, não faz muito sentido, mas só que agora ele tá tendo a chance que ele brigou tanto para ter, e vamos ver se ele aproveita. Bom, capitão, do outro lado a gente tem aí o Tony Ferguson, ninguém menos aí que um dos maiores nomes que a gente tem na atualidade. Vem de derrota para o Justin Gaethje, como eu já havia anunciado, e eu queria saber de você, além das qualidades técnicas aí que a gente já conhece do Tony Ferguson, além das ferramentas que ele vai trazer aí para enfrentar o Charlinho, eu queria saber se o moral pode estar abalado aí por essa derrota. O Tony Ferguson que não sofre uma derrota no UFC desde 2012 para o Michael Johnson. Como é que você acha que pode estar a cabeça do Ferguson e se isso pode acabar impactando aí na performance dele? Assim, eu acho que se alguma coisa for impactar, não vai ser muito uma questão de moral, mas vai ser uma questão de dano acumulado, porque o Ferguson nunca foi um cara de sair sem arranhões das lutas dele, até mesmo nas lutas que ele fez contra caras como Lando Vannata, Edson Barbosa, Anthony Pettis, que eram lutas, em teoria, tranquilas para ele. Ele saiu com muitos danos, e essa luta contra o Justin Gaethje foi meio que o pináculo disso, sabe? Ele entrou para a luta e ele fez uma luta parelha pelos primeiros 2 rounds. Depois disso, e tipo assim, algo tem que ser dito a respeito do queixo dele, que é uma coisa absurdamente mutante, mas só que ele estava tomando golpes extremamente potentes em todos os rounds. Méritos para ele por não cair, mas só que esse tipo de dano, ainda mais numa carreira que boa parte da sua defesa tem sido tolerar danos de forma mais consistente do que a maior parte dos lutadores, isso pode causar um dano na sua absorção, na sua resistência, e esse tipo de coisa não dá para ser calculado. Eu não posso chegar e falar, nossa, ele tomou 100 golpes contra o Justin Gaethje, quer dizer que a absorção dele vai ser reduzida pela metade. Pode ser que não seja reduzida a nada, mas só que pode ser também que ele venha com o queixo mais esburacado, vamos dizer assim, com uma resistência um pouco menor. E também tem aí o fato de que ele fez 2 cortes de peso em pouquíssimo tempo para a luta contra o Justin Gaethje, que é uma coisa que sem dúvida alguma atrapalhou, é uma coisa que atrapalha, a gente já conversou sobre isso na luta do Deiveson, e com certeza atrapalhou aí a performance do Tony Ferguson e também atrapalhou o físico dele. Ele tá com 36 anos, sabe? É 36 ou 37? Eu não sei, eu acho que ele tá com 36 anos de idade, já não é um garoto. Ele já passou do que a gente chama de auge técnico e físico do atleta, e agora realmente, assim, eu não vou dizer que é só ladeira abaixo, porque o Tony Ferguson não deu sinal algum de ser um lutador pior do que ele era. Mas só que ele tá punindo o corpo dele, sabe? E eu acho que, se você quer falar de estar punindo o corpo, a última performance dele e tudo que decorreu a ela são os melhores exemplos. Ele já vem tendo alguns problemas pessoais aí, de estar meio paranoico. Se eu não me engano, ele até teve um problema com a ex-esposa dele de ter sido denunciado por ela, por ser um potencial risco psiquiátrico. Aí chega para essa luta contra o Justin Gaethje, corta o peso 2 vezes em 2 semanas. E assim, mérito para ele por bater o peso. Mas só que você tá punindo o seu corpo. Você tá se desgraçando. Aí entra, toma uma surra, uma das maiores surras que eu já vi. Não porque foi uma luta, tipo assim, absolutamente desigual, mas porque ele tava tomando golpes que teriam nocauteado qualquer um. E ele tomou esses golpes ao longo de 5 rounds sem cair. Como eu falei, isso é um exemplo de queixo duro, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil de você passar e voltar totalmente são. Mas falando a respeito do estilo do Tony Ferguson também, vamos conversar sobre esse lutador. Porque a impressão que dá é que a sequência de 12 vitórias dele é uma coisa meio inacreditável, se você pensa o tanto de knockdowns que ele tomou, as brechas no jogo dele, mas ainda assim ele conseguiu fazer isso. Por que ele conseguiu fazer isso? Para começar, ele tem um gás absurdo
ele tem um gás, tipo assim, eu acho que se você colocar ele para lutar 3 dias seguidos, ele ainda vai terminar bem, tipo assim, com múltiplos adversários, ele ainda vai terminar bem. Ele tem ótimo poder de nocaute, ele tem uma fantástica capacidade de absorção, ele tem muito coração, então para ele não existe essa coisa de, nossa, eu comecei perdendo, vou me ajustar. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, até que eventualmente o oponente não vai aguentar o mesmo ritmo, porque se você está numa luta dessas, é muito natural que você comece a perder um pouco de performance ao longo dos rounds. Então, por exemplo, a luta dele contra o Kevin Lee, ele começou perdendo a luta, chegou até a ser montado nos segundos finais do primeiro round, e aí ele foi crescendo na luta enquanto o Kevin Lee estava caindo vertiginosamente. A luta dele contra o Cerrone foi bem parecida, o Cerrone fez um primeiro round equilibrado e foi absolutamente espancado no segundo. Lando Vannata deu uma surra nele no primeiro round, foi espancado no segundo round até ser finalizado. Rafael dos Anjos deu uma aula técnica nele no primeiro round e foi dominado pelo resto da luta. Até Edson Barbosa, eu acho que também é um exemplo que se qualifica muito aí, porque o Edson estava indo muito bem na luta, só que ele cedeu à pressão. Ele estava assim, bicho, eu tenho que dar um jeito desse cara parar de andar para cima de mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele entrou numa queda para ver se ele conseguia alguns segundos para respirar. E essa é meio que a sensação de você estar lutando com o Tony Ferguson, é que tem um cara vindo para cima de você o tempo todo, sem parar, um monte de golpes. Ele tá tomando, mas ele tá te atacando, então se você não estiver no auge do seu condicionamento físico, e também com uma mente sólida, assim, que você não vai se abalar com o fato do adversário não estar sendo nocauteado, com o fato dele não estar parando de vir para cima mesmo estando apanhando. Se você não tiver isso, as suas chances contra um cara desses aí não são muito boas. Por mais que você seja tecnicamente superior, o que ele tem, só fisicamente falando, já é uma coisa muito absurda de se lidar. E, como eu falei, isso é só fisicamente. Vamos falar um pouco tecnicamente de como o Tony Ferguson é. Na trocação, ele tem um boxe muito excelente, ele tem um ótimo jab, ele tem ótimo direto, ele tem um ótimo poder de nocaute para a categoria, só que você vê que essas eram coisas mais de meia década atrás. Ele fazia isso mais, essa troca de boxe, um tempo atrás. Não é algo que ele faz com a mesma frequência hoje. Hoje, o que ele prefere é usar de chutes frontais e chutes baixos, quando ele está numa distância maior, e quando ele consegue encurtar, ele vai trabalhar as cotoveladas dele. E ele faz as cotoveladas de um jeito muito Muay Thai, que ele está o tempo todo tentando segurar as mãos do adversário. Então ele segura as mãos, abaixa, ele segura a guarda do adversário, e essa que é uma coisa interessante do Muay Thai. Quanto mais sólida a guarda do adversário, melhor para o adversário, para o cara que está tentando entrar com as cotoveladas. Então, assim, lembram que eu falei essa questão do Charles estar constantemente com uma guarda alta? Isso não é uma boa ideia contra o Ferguson, porque ele vai usar o seu braço para entrar com uma cotovelada pelo lado. Isso é só uma das partes de porque esse casamento de estilos é uma coisa tão interessante, né? Mas ele entra com cotoveladas de todos os ângulos, é um dos melhores golpes dele, ele corta o adversário, tanto que tem aquela sequência de, tipo, um monte de fotos dos oponentes do Ferguson, como que eles ficaram depois de lutarem com ele. E em questão de trocação, é basicamente isso que ele faz. Ele é um cara que vai colocar pressão, um volume de golpes absurdo, muitas cotoveladas, muito jogo contra a grade, muitos chutes frontais. Ele trabalha golpes no corpo também, só que ele praticamente esquece de fazer isso. Seria um cara que eu gostaria que ele trabalhasse um pouco mais as fundamentais dele, os fundamentos técnicos, porque ele teria um controle de distância de altíssimo nível se ele o fizesse, mas não é o jogo que ele tá fazendo. Ele é um cara que gosta de comer essa envergadura dele, tipo assim, ele coloca o oponente contra a grade, mas ele não fica na distância segura, pelo contrário, ele entra na distância média para trabalhar cotovelos e joelhos, é o que ele gosta. A luta indo pro chão, ele quase nunca vai ser o cara que vai tentar levar a luta pro chão, mas só que quando quedam ele, para começar, você entrar numa queda contra o Tony Ferguson é uma coisa extremamente perigosa, porque ele vai ter um jogo a partir do headlock, da mesma forma que eu falei do Charles, o jogo dele é estupidamente perigoso. Ele pega Darce Chokes na maior facilidade de todas, é a melhor finalização dele, inclusive ele é um dos... Se eu não me engano, ele é o único cara que tem 3 finalizações via Darce Choke na história do UFC.
ele pega guilhotinas bem e ele faz muitas transições a partir dessa posição. E mesmo quando você consegue a queda, se eu falei que o Charles, ele gosta muito de ficar trabalhando ataques nas pernas ou nos braços para deixar o adversário desconfortável, o Ferguson não faz isso. A guarda dele é menos ativa, só que ele trava o adversário numa posição que o oponente não consegue trabalhar ground and pound e entra com cotovelos o tempo todo. E tipo assim, você vê relatos de caras como Kevin Lee falando, bicho, os cotovelos dele me quebraram. E essa é uma coisa extremamente interessante, porque a gente vê cotovelos de baixo para cima e a gente pensa que esses não são golpes tão efetivos, só que são, porque eles cortam, porque eles te deixam desconcentrado. Tipo assim, você tá em uma posição que você deveria estar tendo a superioridade, mas você tá sendo atacado o tempo todo. E ele tem uma guarda muito boa, apesar de eu falar que não é tão ativa quanto a do Charles, e não é mesmo. É uma guarda de alta qualidade, ele tem finalizações via triângulo, ele pega as costas dos adversários muito bem, ele consegue fazer raspagens muito bem. Enfim, ele pode parecer que tem menos recursos técnicos do que o Charles, mas, na minha opinião, ele tem um jogo tão absurdamente completo que a impressão que dá é que ele escolhe algumas coisas desse jogo para trabalhar insistentemente e meio que deixa o resto do lado. Então, você vê na luta contra o Cerrone, ele estava fazendo um trabalho muito sólido de conseguir angular e boxear contra ele. E era um trabalho que eu gostaria de ver ele fazendo mais vezes, e eu acho que potencialmente é algo que a gente vai ver nessa luta, porque ele está pegando um cara de altura bem equivalente, sabe? Então ele não pode ficar nessa questão de tentar encurtar a distância, porque ele não vai ter o controle da distância tão sólido quanto ele tem contra caras muito menores, como Anthony Pettis. Então eu acho que vai ser uma luta que a gente vai ver mais das mãos do Tony Ferguson, que são muito afiadas. Então é meio que isso que eu falei. Ele tem uma defesa de quedas, eu acho que meio que subestimada. Todo mundo acha que é facílimo quedar o Tony Ferguson. Não é. Mesmo que a defesa de quedas dele seja tresloucada, muitas vezes ele defende dando um mortal para frente. É difícil colocar esse cara de costas no chão, e quando se coloca, é difícil trabalhar por cima dele também. E quando você está em pé, você vai ter que aturar a pressão dele na sua cara o tempo todo. Bom, capitão, para a luta, o que a gente pode esperar? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que a pergunta mais difícil do ano, a pergunta de $1 milhão, é quem vai vencer esse combate aí. Eu, por simples pachequismo, vou votar aí no Charles. Quero muito que ele vença o Ferguson aí, dê continuidade na sua jornada brilhante aí, mas acho que a opinião que todo mundo quer ouvir mesmo é a sua. Como é que você acha que essa luta vai acontecer e para quem vai o seu palpite? Ignorem meu palpite, mas não ignorem a minha análise a respeito de luta. Eu vou dar o meu palpite, claro, mas a sinceridade é que o palpite tá meio que quicando na minha cabeça. Tá indo de um lado para o outro, porque eu acho essa luta parelhíssima, eu acho que os estilos deles se casam de formas bem diferentes, assim, que um vai levar melhor em uma parte, talvez, se fizer isso, mas em resumo, os dois são lutadores de pressão. É muito difícil você pensar no Tony Ferguson sendo colocado para andar para trás da forma que o Charles gosta de fazer com a maioria dos adversários dele. Da mesma forma, é muito difícil você pensar no Charles tendo que andar para trás e rodear a grade, porque não é assim que ele opera, sabe? Então, eu acho que quem conseguir tirar o outro desse jogo de pressão já vai ter um bom meio metro andado aí na direção da vitória. Pro Tony Ferguson, eu acho que é ideal ele conseguir usar o boxe dele mais do que as cotoveladas que ele sempre gosta, porque ele tem uma envergadura bem bizarra aí para a categoria. Ele tem 1,94 de envergadura, vai ter uma vantagem de 4 centímetros em cima do Charles do Bronx, além de alguns centímetros de altura também. Então eu acho que para ele tem que boxear mais nessa luta, porque ele vai estar encontrando um cara que também utiliza muito de chutes frontais, mas que principalmente está tentando o tempo todo estabelecer o jab. E como não é um adversário fácil de... A postura do Charles não é muito encurvada, não é um cara que ele pode simplesmente propelir uma cotovelada, porque a cabeça do Charles vai estar muito longe da linha normal que a luta acontece. Então, assim, eu acho que pro Ferguson é importante boxear, mas só que se ele conseguir entrar na curta distância, eu acho que, como eu falei, eu acho que essa guarda alta do Charles é perfeita para os cotovelos do Ferguson, justamente porque ele mantém o rosto muito alto e ele mantém a guarda dele muito alta. Então é fácil para o Ferguson agarrar esses braços e entrar com o cotovelo. Só que para fazer isso, ele vai ter que colocar o Charles de costas na grade, ele vai ter que pressionar o Charles.
Ele vai ter que fazer o Charles andar para trás e circular, que não é uma coisa que ele gosta muito de fazer, sabe? E para o Charles eu acho que é uma questão de manutenção de distância mesmo. Eu acho que ele tem chutes mais potentes, chutes baixos principalmente, eu acho que ele lida melhor com chutes baixos do que o Ferguson, e eu acho que vai ser uma questão de meio de explorar essa troca de base que o Ferguson faz o tempo todo. Ele fica canhoto, fica de destro, e é necessário que o Charles saiba exatamente com o que ele está lidando e puna cada uma dessas mudanças, justamente para deixar o Ferguson inseguro de como pressionar. É importante que isso aconteça, é importante que o Ferguson tenha dúvidas de como pressionar o Charles, porque aí ele vai ter que se contentar com uma distância um pouco mais longa e o Charles vai poder trabalhar melhor o boxe dele. Em questão de clinch, eu acredito que essa é uma luta que eu quero muito que vá para o clinch, porque o Charles tem joelhadas muito boas e uma posição mais sólida no clinch. Essa questão de puxar a nuca do adversário com as duas mãos é algo que o Charles faz muito bem, mas só que ele vai estar se colocando para tomar cotoveladas. Ainda mais contra um oponente muito alto, é difícil você puxar a cabeça dele de forma que ele que quebre totalmente a postura. E se existe um defeito nesse clinch de Muay Thai, que a gente coloca aí, clinch de Muay Thai, essa questão de você puxar a cabeça do oponente com as duas mãos, é que você está deixando as laterais do seu rosto muito destampadas para os cotovelos entrarem. Como a gente falou, cotovelos são o que o Ferguson faz de melhor. Agora, essa luta indo para o chão é engraçado porque a gente sabe mais desses lutadores, assim, principalmente do Ferguson, a gente sabe mais dele por baixo do que por cima. Eu acredito que se vier uma queda, ela vai partir do Charles. E aí eu não tenho certeza como que o Charles vai conseguir lidar com as cotoveladas comendo por baixo do Ferguson, sabe? Porque sim, eu acho que o Charles, se a gente pegar jiu-jitsu e colocar quem é melhor de 0 a 100, qual que é o nível do Ferguson, de 0 a 100, qual é o nível do Charles, eu acho que o Charles fica na frente, tranquilamente. Só que é muito difícil você conseguir trabalhar passagem de guarda se o seu adversário não tá te dando paz para você trabalhar isso. Se você está tentando colocar as mãos na perna do adversário para poder empurrar e passar a sua própria perna, e nesse momento você está tomando cotoveladas na testa, você não tem como se concentrar no seu trabalho de chão. Então é estranho isso, mas só que a minha impressão é que essa luta seria mais tranquila para o Charles no chão se ele caísse por baixo do que se ele caísse por cima. Só que, para ser sincero, eu acredito que essa luta vai se definir mais em pé do que no chão. E assim, eu ainda tô com um palpite quicando na minha cabeça, é muito difícil palpitar nessa luta. Não dá para saber o quanto que o Ferguson foi afetado por essa luta contra o Justin Gaethje. Da mesma forma, o Charles está subindo de nível e eu não sei como que ele vai responder a um cara que pressiona o tempo todo, sem parar, com volume de golpes. É aquela coisa que ele tem que fazer o respeito vir do lado do Ferguson. E o Ferguson não respeita ninguém. Ele não estava nem respeitando o Gaethje enquanto tomava uma surra, sabe? Então é muito difícil eu pensar no Charles lidando com essa pressão do Ferguson sem ceder, porque o Charles tem um histórico de ceder a essa pressão. Então, apesar de eu achar que o Charles tem mais valores técnicos, mais capacidade de fazer essa luta, tipo assim, se ela for pro chão, eu acho que o Charles pode se dar melhor, e mesmo se ela estiver em pé, eu acho que ele tem muitas condições. Essas questões físicas do Ferguson vão justamente onde o Charles, historicamente, tem problemas. Então, eu juro que eu tô aqui pensando em quem que eu vou palpitar para essa luta. Essa tá extremamente difícil, viu, Yuri? Vote. Eu tenho que votar, né? Eu tenho que votar. Eu acho que eu vou dar, então, o meu voto. Eu não sei para quem que eu vou dar o meu voto, Yuri. Isso é difícil demais. Eu só queria dizer para vocês tanto que eu acredito que essa luta é parelha. Eu acho que essa minha indecisão... Eu já fiquei indeciso em diversos palpites, mas tipo, eu acho que nunca foi uma indecisão nesse nível. Eu acho que essa luta pode acontecer de tantas formas diferentes, que tem tanta coisa diferente que pode acontecer, que eu fico realmente inseguro de dar o meu palpite, mas eu acho, então, que eu vou seguir o palpite do meu colega Yuri Campos e palpitar no Charles do Bronx para vencer. Por puro pachequismo também, não? Não acho que seja puro pachequismo, mas eu acho que o problema do Charles para essa luta vai ser principalmente segurar a pressão do adversário, enquanto o Ferguson tem mais coisas para lidar, sabe? Igual eu falei, é um confronto que
você fica meio na expectativa de como que o Charles vai responder ao que vir do outro lado. Mas se as lutas que passaram foram um indicativo de como que ele está lidando contra oponentes que controlam bem a distância, eu acho que existe uma boa chance dele vir diferente do que a gente espera. Agora, se ele entrar para a luta circulando na grade e se deixando ser pressionado pelo Tony Ferguson, a tendência é que ele tome um espanco mesmo, sabe? Porque eu não acho que ele tenha o jab, os golpes retos para conseguir fazer esse jogo de manter a distância contra um cara igual o Ferguson. Eu falei Charles, eu juro que eu tô quase mudando de opinião agora. Eu posso mudar de opinião agora? Ainda pode. Meu Deus do céu, não, você não pode me deixar mudar de opinião dessa forma. Tá bem complicada a situação aqui para o seu Capitão Carisma, meus amigos. Tá bom, então. Tá bom, acho que eu vou contrariar o meu colega Yuri Campos só porque caso um de nós erre, pelo menos o outro acertou. Então vamos de Tony Ferguson. E se você tá pegando o meu palpite pra apostar nessa luta, eu juro que eu vou te dar porrada. Eu juro que eu vou te dar porrada, soldado. Não façam isso. Já aconselhamos amigos a retirarem o palpite dessa luta. Não façam isso. Eu juro que eu estou com dor de cabeça só de pensar no meu palpite. Mas enfim, fica aí. Aproveitem a luta, é só o que eu posso dizer. É isso aí, luta. Eu estou ansioso por essa luta, vamos estar aqui acompanhando de perto. Se você gostou aqui da nossa análise, deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e até a nossa próxima análise.